Beleza, então, essa nossa aula hoje, nós vamos falar sobre propriedades físico-químicas e fabricação do aço, tá? Então, vocês estão vendo aí vocês estão vendo esse slide aí, né? Que é um slide sobre as propriedades mecânicas, físico-mecânicas do aço. Então, vamos começar. Primeiro, para caracterizar metais, não apenas aços, metais. Um teste que se usa é de tração, de acordo com essa norma aí, a 6892-1/2013, tá? Ela foi corrigida em 2015. Então, o que é que o ensaio mecânico traz a respeito do metal? Esse ensaio mecânico traz a respeito de um metal. Ele traz as propriedades de tensão com relação à deformação. Tensão com relação à deformação. Então, é um ensaio de tensão e deformação, tá? Então, primeiro, vamos lembrar o que é tensão. Tensão é uma força que é aplicada numa determinada área. Então, não faz sentido você falar em estruturas, quando você está trabalhando com engenharia, com engenharia estrutural, com engenharia de materiais, não faz sentido a gente falar em força. Não faz sentido. Você tem que associar a força a uma determinada área. Então, eu vou perguntar para vocês assim, 250 toneladas como estrutura de um pilar de concreto. É muito ou é pouco? 250 toneladas. Depende da seção do pilar. Depende do tamanho do pilar. Dependendo, dependendo do tamanho do pilar, 250 toneladas vai ser muito. Dependendo do tamanho do pilar, 250 toneladas vai ser muito pouco. Não é? A gente tem que associar as cargas, os vetores lá, as forças, a determinadas áreas. Isso aí gera uma outra grandeza chamada tensão. Tensão, força sobre área. Tá? Então, só dá para a gente avaliar um material ou uma estrutura se a gente associar a força, que é aquela estrutura, a qual a estrutura está sendo submetida, com a área que está resistindo àquela força. Isso é tensão. Tá? Então, para metais, você não é apenas para aço, para alumínio, para cobre, para titânio, o ensaio que é feito, o ensaio de tensão de deformação, que relaciona a tensão com a deformação, ele é um ensaio de tração. Tá? Lembrando também o que é tração. Eu lembrei o que é tensão, força sobre ar. Agora, o que é tração? Tração é aquele esforço que tende a separar seções, certo? Ou seja, tende a esticar a peça, esticar. Isso é tração. O que é compressão? Compressão é aquele esforço que tende a aproximar seções. Ou seja, ele tende a diminuir o elemento, a peça, né? Encurtar a peça. Então, para elementos metálicos, de uma forma geral, o ensaio que se usa é o ensaio de tração. São pecinhas. Ar-condicionado aqui, mas está um calor danado. São pecinhas cilíndricas, né? Pecinhas cilíndricas. Essas pecinhas são tracionadas e aí os aparelhos medem a reação das peças à tração. Tá vendo? Então, vocês estão vendo aqui, ó, é um ensaio de metais, não apenas de aço, mas de aço também, né? Mas de outros metais também é feito assim. Então, você tem uma prensa. Na verdade, essa prensa funciona ao contrário, né? Tem modelos de prensa que são assim, elas ao contrário, elas tracionam a peça. Aqui você tem o corpo de prova, de aço, de alumínio, cobre, né? O que for o corpo de prova, você tem um corpo de prova, e aí o equipamento traciona o corpo de prova. Isso aqui tem uma rosca, rosqueada embaixo, rosqueada em cima, e aí a prensa, né, o equipamento, traciona o corpo de prova. Isso aqui é o corpo de prova. E ele tem extensor, né? Nesse caso aqui, esse foi ligado no extensômetro na peça. Tem equipamentos desses que já tem um medidor, os mais modernos, que já tem um medidor automatizado, computadorizado de extensão. Né? Nós estamos falando nós vamos medir tensão e vamos medir deformação. Então, o ensaio é um ensaio de tensão e deformação.
Eu tenho que medir que a máquina me dá diretamente e tem que medir a deformação. A deformação é dada com o extensômetro. Nesse caso aqui, né? Dessa máquina. Tem máquinas mais modernas que computador já captura aí a deformação da peça. Então, é assim que acontece. Ó. O ensaio é no ambiente, né? E esses dois lados da peça são tracionados, esse lado aqui são tracionados, e você tem uma peça que tem L0, o que é L0? É comprimento zero. Na hora que a máquina traciona a peça, ela aumenta de comprimento, você concorda comigo? Quando você tem uma peça cilíndrica que ela é tracionada, ela aumenta de comprimento, aumenta ali, ó, de comprimento. Certo? Então, esse aumento de comprimento, ele é medido. E ele é um parâmetro de ensaio. Então, vocês vão ver que determinados tipos de aço deformam mais, esticam mais, né? Você tem um comprimento maior. Determinados tipos de aço esticam menos, deformam menos antes da ruptura. Então, esse parâmetro é um parâmetro importante para a caracterização do material. O quanto que o material forma, o quanto que o material estica, né? O cilindro, o corpo de prova, ele não muda, ele é um corpo de prova que é padronizado. Então, quanto esse corpo de prova vai formar, é um parâmetro importante para caracterizar o aço. Então, tem aços mais dúcteis, que esticam mais, que eles deformam mais. O que é um aço dúctil, gente? Um aço ductilidade é uma propriedade que tem a ver com deformação. Então, o aço dúctil, o leigo falaria assim, mais mole, mais macio. Não, é um aço que deforma mais. A ruptura desse tipo de aço é uma ruptura que vem depois de uma deformação. Então, ductilidade tem a ver com deformação, tem a ver com ruptura com deformação. Tá? Então, aços dúcteis, antes de romper, deformam bastante. Qual que é o contrário da ductilidade? O contrário da ductilidade é a rigidez. Né? Rigidez. O que é a rigidez? Rigidez são aços, né, no caso, tem uma ruptura sem deformação. Tá? Então, quando você tem aços mais rígidos, você tem aços que rompem com menos deformação. Certo? Então, essa figura que você está vendo aí, ó, esse aço aí, ele não vai deformar nada, ele não vai formar essa deformação, essa diminuição de seção, não forma isso. Rompe sem deformar. Então, isso são peças, são aços, são estruturas chamadas frágeis, tá? Frágil não quer dizer que tem pouca resistência mecânica, tá, gente? Muitas vezes a gente fala isso, né? Que a estrutura é frágil, pouca resistência mecânica, aguenta pouca carga. Não quer dizer isso. Quer dizer que rompe sem deformar. Mesmo as estruturas de concreto que a gente calcula, é importante as estruturas dúcteis, as normas falam isso, a norma 618. É importante a estrutura ter um pouco de ductilidade, ou seja, ela tem que deformar um pouco antes de romper. Tá? Então tem que acontecer isso com ela, porque isso está a favor da segurança. Pensa que você está dentro de um prédio que está com uma estrutura supercarregada, uma estrutura que está para romper, que ela vai romper. Não é? Se essa estrutura deformar um pouco, se ela deformar, é a favor da segurança. A deformação é um aviso de romper. Então, quando a estrutura deforma, você, o administrador do prédio, da estrutura, da ponte, o que for, tem tempo para salvar as vidas, né, dos usuários. Então, as normas pedem estruturas dúcteis, um pouco dúcteis. Você não vai ter uma estrutura que deforma, uma viga que deforma 1 metro ali no meio dela, né? Isso não existe. Mas todas as estruturas têm um pouco de ductilidade. Então, esse conceito é importante, porque a gente vai usar muito. Ductilidade e fragilidade. Fragilidade também pode ser chamada de rigidez. Tá? Ductilidade. Estruturas é uma característica, né? A ductilidade em si, né? É uma característica dos metais, das estruturas, de se romper com deformação. Ela rompe com deformação, certo? Fragilidade ou rigidez é uma ruptura sem deformação. Essa é a diferença. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Então, eu estava falando para vocês, né? Isso aí é o ensaio de tração que determina, através da medição da tensão e da medição da deformação, esse ensaio
determina as características do metal, determina as características do aço, tá? Esse ensaio gera esse gráfico, esse gráfico. Vou explicar para vocês esse gráfico. Esse gráfico é chamado gráfico de tensão-deformação de metais. De metais. Vocês vão ver isso muito em livro de materiais, livro de física dos materiais, de química dos materiais. Esse gráfico é um gráfico muito comum, um gráfico muito conhecido. E, na prática, ele não é desse jeito, não. Isso é uma aproximação, na verdade, representação do gráfico. Dá para a gente entender o comportamento. Se a gente olhar para essa figura, a gente entender o comportamento, mas o gráfico não é desse jeitinho. Mas vamos explicar para vocês, tá? Aqui, esse gráfico aqui, ele é gerado no computador quando a peça começa a ser carregada, tá? Quando a peça começa a ser carregada. Tá? Essa peça aqui, né? Essa pecinha aqui, ó. É um cilindro rosqueado aqui. Ele começa a ser carregado a tração. Carregado significa que começa a ser tracionado. Então, na primeira etapa do carregamento, é essa etapa aqui, ó. Essa linha reta aqui, ó. Certo? É uma fase chamada de fase elástica. Olha aqui em cima, aqui, ó. Fase pequenininha, tá vendo? Então, aqui você tem a tensão, em você tem a tensão, em X você tem a deformação. Então, você tem muita tensão, 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 em Y, sigma. Você tem tensão, 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 pouca deformação. Tá? Então, a fase elástica, ela existe também nas estruturas de concreto, ela existe nas estruturas de mísseis, de concreto e aço. Elástica, o que acontece com ela? Quando a deformação, o próprio nome diz, né? A deformação elástica. O que significa isso? Significa que se você suspender o estímulo, você suspender a tração, nesse caso aqui, se você suspender a tração, a deformação reverte. Ela volta. Não é isso que acontece com o elástico? O elástico a gente lembra do elástico de roupa, né? O elástico lá de tecido. Quando você pega o elástico e estica ele, se você suspender a tração, se você soltar, a deformação reverte. Ele volta ao tamanho natural. Então, todo material, toda estrutura tem uma fase que é chamada de fase elástica. Nessa primeira fase. E ela é uma fase que não quer dizer que nessa fase aí o metal, o aço, ele suporta pouca carga. Não quer dizer isso. Quer dizer que a deformação é elástica. Se você tiver aços que deformam mais aqui, se essa linha aqui estiver mais deitada, a primeira linha que estiver mais deitada, significa que você tem mais deformação. A deformação é isso aqui. Então, se eu tenho essa linha em pezinho aqui, eu tenho isso aqui de deformação. Esse cotoquinho aqui, ó. Se eu tiver essa linha mais deitada aqui, eu vou ter mais deformação. Significa que é um mais, o que eu acabei de falar? Dúctil. Mais dúctil. Ele tem mais ductilidade. Quando é a linha mais deitada, né? Então, ele tem uma deformação maior. Mesmo nessa fase, mesmo na fase elástica. Uma outra característica da fase elástica é o seguinte: o comportamento nessa região é um comportamento linear. O que significa um comportamento linear? Ele é um comportamento segundo uma reta, segundo uma linha, que é uma reta. Lembra de reta? Como é que é a definição matemática de reta? A igual a bx mais c. Então, é uma reta exponencial, tem uma variável só, né? o x. Então, isso é uma interpretação matemática. Outra interpretação que tem é a seguinte: elas são diretamente proporcionais. Você aumenta a tensão, se você aumenta a tensão, de acordo com a equação dessa reta, aí você tem um aumento de deformação. Então, nessa fase, ele aumenta a tensão, aumenta a deformação. Tá? Então, essas são as características. Né? A fase onde você suspende a tensão, a deformação reverte e ela trabalha de acordo com uma reta. Então, é uma deformação, um comportamento, né? Não é uma deformação, é um comportamento linear, de acordo com uma reta aí tá? Bom, quando chega nesse ponto,
Esse ponto é muito importante, muito importante. Ele chama patamar de escoamento. Patamar de escoamento. Nesse patamar de escoamento, a deformação deixa de ser, o comportamento, aliás, ele deixa de ser elástico, ser plástico, passa-se um comportamento plástico. No patamar de escoamento em si, você está vendo que não tem aumento de tensão, a tensão está em Y, né? Você não tem aumento de tensão, não tem aumento em Y, mas tem um aumento grande de deformação. Então, todo metal, quando ele atinge o patamar de escoamento, o que acontece com ele? Ele forma sem acréscimo de tensão. Você não precisa mais aumentar a tensão, que aumentar a força, porque a área não vai mudar, né? A área não muda, se a área da peça não muda, você não precisa aumentar a tensão, que é a força, para aumentar a deformação. Aumenta naturalmente. Né? Então, essa é a característica do patamar de escoamento. E daí para frente, desse ponto aqui para frente, ó, a deformação passa a ser plástica. A deformação plástica é aquela deformação que ela não reverte mais, parte dela não reverte. Parte da deformação é permanente. Então, pensa no elástico. Vamos supor que eu sempre peguei o elástico, estiquei. Chega num ponto que você solta o elástico de volta, ele fica com um pouco de deformação residual. Né? Então, é isso que acontece aqui nos metais, né? O que o gráfico mostra. Chega no escoamento, então, você tem uma deformação plástica e você não precisa de ter aumento de tensão, aumento de para ter aumento de deformação. Aqui, nós temos aqui, mais escoamento. Tá? Outro detalhe, gente, é o seguinte, é que cálculo de estrutura é feito do patamar de escoamento para baixo. Como é que é isso? O que quer dizer isso? Sempre que você calcula uma peça, uma viga, um pilar, né, uma laje, você está calculando ela para trabalhar dentro de uma determinada faixa de tensões. Boa noite, Robson. Boa noite. Uma tensão mínima ao máximo. Você tá trabalhando para a sua peça ficar dentro da faixa de tensões. Essa faixa de tensões está abaixo do patamar de escoamento. Está abaixo dessa tensão FY aqui, ó. Você está abaixo, sempre a gente calcula estruturas para trabalhar abaixo da tensão FY aqui. A tensão FY, se eu atingir a tensão, essa tensão de escoamento, a minha estrutura vai cair? Provavelmente não, mas ela já está comprometida. Você já vai ter deformações que são deformações permanentes, e você vai estar correndo risco também, porque a sua estrutura está fora da segurança, né? Ela exacerbou a margem de segurança. Quando uma estrutura, né? O que é uma estrutura? O que é uma viga metálica? Uma peça. Igual o nosso bichinho aqui, ó. Só que não é cilíndrico, né? Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Então, todas as estruturas são configuradas, são dimensionadas para mais escoamento para baixo. Ou seja, que fase que as estruturas trabalham? Na fase elástica. As estruturas trabalham na fase elástica. Tá? Então, se você tem uma viga metálica que você tirou a carga dela, né? Isso pode acontecer. Como nós vimos na aula passada, uma das características da estrutura metálica é que ela pode ser desmontada. Desmontei uma estrutura e peguei essa estrutura e mudei ela de lugar. Tirei a carga de cima da viga, tirei a laje. E a viga estava deformada e ela ficou. Então, ela não estava trabalhando na fase elástica. Foi um cálculo errado, contra a segurança. Ela estava trabalhando na fase elástica. Tá? Então, falei aqui da fase elástica, da primeira fase aqui. Falei do patamar de escoamento. Bem, aí eu vou continuar aumentando a tensão. Como eu disse para vocês, como é que eu aumento a tensão? Aumenta a força, porque a área não muda, né? Tensão é força sobre área. Então, eu tenho uma pecinha aqui, ó. A área dela não vai mudar. Eu vou aumentar a força. Aí eu estou aumentando a tensão, certo? Se eu continuar aumentando a tensão, acontecem duas coisas. A peça continua se deformando plasticamente. Daqui para frente, a deformação é plástica. Então, a peça continua
deformando plasticamente. Isso é uma coisa que acontece. E a outra coisa que acontece é que essa deformação plástica não é linear. Tá vendo? Aqui a deformação é linear. Estabelecer uma equação para ela. Se você tiver os pontos aqui do gráfico, e tem jeito de fazer isso. Se traça a coisa dos desenhos mesmo. Desenhando, você estabelece uma equação para essa reta aqui. Tá? Nessa fase aqui, não tem jeito de fazer isso. Isso aqui é um tipo de deformação chamado de deformação plástica, não linear. Quer dizer, você está fora do patamar de escoamento e é uma deformação plástica não linear. Não tem jeito de fazer uma equação para essa curva, nessa região. Tá? Nessa então, fase aí, nessa fase aí, a estrutura já foi para o brejo. Já foi para o pau. Nessa fase, a estrutura já foi para o pau. Tá? Ela não quer dizer que ela caiu, mas ela já está totalmente fora vamos dizer assim, está fora da segurança já. Às vezes cai, às vezes chega a cair, tá? Nesse caso aí, quando chega na fase plástica, então tem isso. Estrutura na fase plástica está trabalhando na fase plástica, já foi para o pau. Estrutura na fase plástica já foi para o pau. Tá? Então, se a gente continua colocando carga nela, né, aumentando a carga da estrutura, tanto tração quanto compressão, mas aqui na tração, porque é metal, né, aí você vai ampliando a sua deformação. Tá vendo? Vai crescendo aqui a deformação? A deformação está para cá, né? A deformação vai aumentando aqui, ó. A deformação tem X. Então, aumentando, até que chega num ponto aqui, ó. Num ponto aqui, que a tensão começa a diminuir. A deformação não para. Por que é isso? Porque ponto, a peça sofre uma coisa chamada estricção. O que é estricção? A diminuição da área da seção. Então, se a minha tensão é força sobre área, eu tenho minha tensão é força sobre área, eu tenho uma área menor, né? Eu tenho uma área menor. O que vai acontecer com a minha tensão? Vai diminuir, com a minha força vai diminuir. Não é? Então, quer dizer, vai mudar o esquema. Por isso aqui diminui. Olha aqui. Estricção é isso aqui, ó. Esse bichinho de baixo aqui, ele teve uma diminuição de área. Aqui, ó. Diminuição de área. Certo? Então, nós vamos ter uma área menor. E a partir daí, quando ele começa a entrar em estricção, a gente já considera que a peça rompeu. Tá? A gente já considera que a peça rompeu. Na verdade, do ponto de vista molecular, a peça rompeu mesmo. Já tem uma microfissura passando ali no meio da peça. Só que a gente não vê isso a olho nu. Mas já chega nesse ponto aqui, a peça já é rompida. A gente vai ver, quando for romper de concreto, cilindro de concreto é o seguinte, você não cilindro. A máquina dá um pico. Ela vai subindo, subindo, máquina analógica, né? Digital diferente. As analógicas são assim, ela vai subindo o ponteiro, subindo, e rompe a peça, ela dá um pico. E aí começa a descer, a tensão começa a descer. Por quê? Aqui. Então ocorre uma ruptura molecular nesse ponto aqui, ó, no começo da estricção, certo? Essa ruptura molecular, ela não é detectada a olho nu. Se você não continuar com a peça, tracionando a peça lá, você não vai ver essa ruptura a olho nu. Né? Então eu continuo aqui, né? continuo aumentando, e a tensão vai diminuindo, a força vai aumentando, mas a tensão vai diminuindo. Aí eu vou entrar em a estricção, vai aumentando, a colapso. Colapso é o quê? Quando a peça quebra, assim, a peça quebra, separa. E no concreto, o que é o colapso? O colapso é quando o cilindro, que a gente usa cilindros, né, ele esmaga, começa a rachar a parede dele, começa a cair. Tá? Por isso, gente, que quando você vê um pilar, a gente fala assim, escamar, né? Pilar escamando, pilar soltando lasca, é sinal que o pilar está esmagando, viu?
Pilar soltando lasca, sinal que o pilar está esmagando, porque é assim que acontece no laboratório. Você esmaga o cilindro, ele começa a soltar lasca, começa a escalmar. Né? Aí já rompeu, já foi pro pau. Então, se você tiver uma obra sua, um prédio que você conhece, que algum pilar está escamando, né, soltando pedaços, é sinal que ele está esmagando. Ah, como é que faz? Escora. Escora tudo em volta e refaz o pilar. Escora tudo em volta e refaz. O engenheiro, vocês já estão chegando perto do fim do curso já, né? No oitavo período, o engenheiro tem que começar a ter sensibilidade para essas coisas. Né? E quando acontece acidente com estrutura, acidente sério, você vê aquele prédio que caiu em Fortaleza, o menino era recém-formado, mas assim, pior do que isso, né? Morreu uma par de gente, prédio que caiu. O que ele fez? Ele tirou concreto do pilar, para fazer 2 pilares, foram vários pilares, tirou concreto dos pilares, quebrou os pilares para poder fazer uma recuperação da estrutura do aço, né, do concreto armado. Ele quebrou e não escorou, olha que absurdo. O cara fazendo um serviço em pilar, nem escorar, ele escorou, porque o leigo acha que ou que não pode de jeito, ou que pode de qualquer jeito, fazer serviço em pilar. Serviço em pilar é escorar em volta. Escorou, pronto, você pode mexer no pilar. Eu tive um caso aqui em Brasília, na época eu morava em Goiânia, de um colega, meu amigo, ele me ligou um dia dizendo, mexe com escolas, cara, ligou falando que tinha sonhado que o prédio da escola dele tinha caído. Eu falei, rapaz, você tá doido, o prédio não caiu, não, tá caindo, tá caindo, tá caindo. Aí eu falei, tira a foto lá do prédio e manda para mim. Aí ele tirou a foto, realmente tinha uma deformação. Aí passou mais uma semana, ele me ligou de novo. Ah, pelo amor de Deus, eu sonhei de novo que o prédio tá caindo. Aí eu perguntei para ele, né, como é que tá rachando a parede, tá rachando a parede. E aí a janela não abre mais. Aí a janela não abre mais, eu já fiquei preocupado, porque janela que não abre, porta que não abre, é sinal que a estrutura está esmagando. A janela está aqui, aí a viga está esmagando a janela, por isso que ela não abre. Pega, né, para mim. Pega para mim. Aí eu falei, cara, escora tudo, hein? Escora tudo, porque se a janela não está aberta, a estrutura já desceu muito. Escora tudo. Aí corou tudo, realmente já tinha um recalque de pilar, fundação. Pilar estava descendo. Assim. Aí ele teve que fazer lá um baita de um reforço na fundação dele. Né? Isso aqui, esse comportamento é um comportamento típico de metais, mas que pode acontecer em outras estruturas. Né? Estrutura de concreto é assim também. Madeira, pode acontecer uma coisa parecida com isso. Comportamento é diferente, mas tem a fase elástica também, tem a fase plástica também. Tá? E é só só uma comparação do gráfico de tração para o gráfico de compressão, tá? Fala-se, né, fala-se que a literatura fala isso. É uma aproximação, mas é uma aproximação que a gente usa, que o comportamento do aço, estou falando do concreto, o comportamento do aço, a tração, mesmo comportamento que a compressão, mesma coisa, fala-se. Né? A literatura fala isso. Então, se você tem uma fase, depois você tem um patamar de escoamento, depois você tem uma plástica, depois você tem uma estricção, aumento na área, rompimento. Na tração, você fica na tração. A deformação positiva. Na compressão, você tem a mesma coisa, só que a deformação é negativa. Deformação negativa, tá vendo? Aqui, ó, tração, né? Aqui. E aí, esforço também é negativo, porque compressão a gente considera como negativo, tração com sinal positivo. Então, a compressão vai fazer, né, uma fase aqui de diminuição de tamanho, né, deformação na fase elástica, depois você tem aqui também um patamar de escoamento e você tem aqui uma fase plástica. Só que ao invés de ruptura com fricção, você tem uma ruptura por esmagamento. Quer dizer, o colapso de uma estrutura, quando é uma estrutura de aço, né? quando ela é submetida à compressão, é um colapso por esmagamento. Tá?
Bom, algumas características do aço, tá? Antes de falar as características do aço, a gente vai fazer a nossa pequena análise. Eu vou falando no aí, que eu estou vendo aqui na tela, que eu já vou colocar aqui, tá? E aí, vocês fiquem tranquilos aí. Eu estou vendo o meu amigo Adriel, Beatriz, Bruno Ribeiro, Camila, também está aqui presente, Cleiton, meu amigo vereador, Daniel Fernandes. Oi, Camila, já botei presença para você aqui, tá? Diogo Marques, Gustavo Silva, presente, garoto, aí é nóis, hein? Elson Henrique Pacheco, tendo aqui a Isabela, o J. Filho está aqui, o Jefferson também está aqui, Jonas, José de Arimateia, presente aí, garoto, Caio, Leandro Lopes, Matheus Carvalho, pulei não, pô, falei do seu aí, J. Filho, pulei não, Pedro Henrique, firme aí, né? Pedro Vitor, firme também. Rafael Moraes. Aqui. Robson. Presente, professor. Ô, garoto. Um abraço. Tiago Soares. Tô por aqui, professor. Considerando a chamada aí é Francisco Thiago, viu? Francisco Tiago, né? Mas é porque eu tô lendo aqui na sua... Beleza. Negocinho, mas eu vou botar aqui, tá? Tá. O seu ícone. Tiex. Beleza. Aí, a partir de agora, se alguém falar, tô aqui, cheguei, tá? Quem tá aparecendo aqui na minha paradinha aqui, beleza? Bom, então, vamos continuar, né? O Ronan pôs uma carinha aí, de carinha, então, botei esse aqui, bicho, que tá presente. Vamos lá, galera. Voltei aqui. Bom, então essas aí são algumas propriedades obtidas através do ensaio, né? O ensaio das propriedades. Todas as propriedades que vocês estão vendo aí, elas foram obtidas através do ensaio. A primeira coisa é o chamado módulo de elasticidade. É o módulo né? É o módulo de deformação longitudinal. O que é o módulo de deformação longitudinal? É o limite da elasticidade. É a relação entre a elasticidade e a deformação. Então, isso aí são vamos dizer assim, medida de ductilidade. Quanto maior for o módulo de elasticidade, mais dúctil é o metal, ou seja, mais deformável é o metal. Tá? Quanto maior for o módulo de elasticidade, mais deformável é o metal. Tá? Aí você tem também um limite de escoamento. Isso aqui são tensões, tá, gente? São tensões. O limite de escoamento é uma tensão limite de escoamento, que no caso do aço que a gente utiliza, na prática, ele é em torno de 210 a 300 megapascal, certo?
E você tem também um limite de resistência à ação, que é o FU, né? Também é uma tensão. Até quando o aço aguenta ser tracionado, se romper? Até quando ele aguenta? Então, uma tensão também. Só lembrando, que é um Pascal. Você já foram meus alunos, eu falei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Pascal, Newton por metro quadrado, 1 Newton por metro quadrado, é 1 Pascal. Né? Então, 1 milhão de newtons por metro quadrado é 1 Pascal. O que é 1 megapascal? 1 milhão de newtons por metro quadrado. Tá? Então, se você não lembrar do exercício, eu não costumo fazer essa análise, mas às vezes eu gosto de exercício. Aparece isso, você vai ter lá uma unidade de newton por metro quadrado e outra unidade de Pascal. Só você lembrar, 1 Pascal é 1 newton por metro quadrado. Engraçado a briga dos caras, né? Newton é inglês e Pascal é francês. Aí os caras, cada um quer impor a sua unidade no mundo. É um negócio interessante. Coeficiente Poisson. Coeficiente Poisson é uma relação entre deformação longitudinal, né? Aqui, ó, deformação longitudinal e a deformação transversal. Quando você estica a peça, você está alterando a seção dela. Então, isso é uma relação entre, esse coeficiente de Poisson é uma relação entre a quantidade de unidade de medida que você aumenta a peça, você estica a peça e a quantidade de unidades de medida que você aumenta a área. Certo? Então, isso aí é que é o coeficiente de Poisson possível ser medido com aquela tensão lá. Tá? Módulo de elasticidade transversal é como um módulo de elasticidade, mas é para uma deformação transversal, certo? Então, nós temos a deformação longitudinal, que é a mais importante, né? Que é no sentido do eixo da peça, e nós temos a deformação transversal, a deformação da seção. A seção redonda ela vai diminuir com a tração. Né? Então, o metal tem uma resistência à deformação transversal também, que é chamado de G. Então, se você tem lá um coeficiente longitudinal de 200 mil megapascal, o seu módulo transversal, que é o G, é 77 mil megapascal. Relacionado com o coeficiente de Poisson, para esse coeficiente de Poisson certo. E também é possível, não com esse ensaio aqui, mas com um ensaio parecido, uma pequena modificação nesse ensaio, você determinar a resistência à fadiga do aço. Tá? O que é fadiga? Você tem na aula agora, né? Você trabalhou o dia inteiro. Aí você fala assim, cara, né? Fadiga em física de materiais, fadiga é ruptura por esforço repetitivo. Ruptura por esforço repetitivo. Né? Não, aliás, a fadiga não. A fadiga é a fissuração por esforço repetitivo. Quando acontece a ruptura, você fala ruptura por fadiga. O que acontece? Quando você pega um e submete ele a um esforço repetitivo, eu gosto muito de dar o exemplo do clipe, né? Os caras gostam de destruir clipe. Clipe de aço inoxidável. Você pega o clipe e vai fazendo assim com ele. Aí, num determinado ponto da seção, aquele ponto vai esquentando, hein? Só que até esquenta o aço, né? O que é aquilo? É um esforço repetitivo. Você vai romper o clipe por fadiga. Ele rompe por fadiga. Começa a acontecer microfissurações na região da seção que você está parando ali, né? Que você está destruindo o clipe, gastando dinheiro do seu chefe. Começa a acontecer uma microfissuração. Essa microfissuração começa as fissuras se encontram, né? Lógico, vai propagando a fissura se encontram, e aí, quando você chama o caminho crítico da fissura, quando tem fissuras que vão de um ponto a outro da seção, o clipe rompe. Né? Então, o aço, nós temos muito esse problema na construção civil. Não tem esse problema na construção civil, porque as estruturas que nós projetamos, construímos, em geral, elas não são submetidas a esforço dinâmico.
movimento. Elas só são submetidas a cargas estáticas e pequenas cargas dinâmicas. Pequenas cargas dinâmicas, não cargas dinâmicas muito grandes, pequenas cargas dinâmicas, tá? Mas, por exemplo, se for engenheiro mecânico, os caras trabalham com eixo, trabalham com rolamento, material rodante, essa característica é muito importante, porque o eixo, por exemplo, ele é submetido a um esforço, né? Repetitivo ali, tiver esforço repetitivo. Se o eixo estiver um pouquinho desalinhado, logo ele estoura. Por quê? Esforço repetitivo. Você tem que alinhar o carro. Se ele estiver desalinhado torto, assim, ó, se ele estiver rodando um pouquinho fora do eixo, assim, ó, logo ele estoura. Porque ele é um esforço repetitivo para o qual não foi projetado. Tá? Então, esse teste aí de tração possibilita que a gente entenda e meça, né, a resistência à fadiga do metal. Não esse teste, um pouquinho modificado. Porque a peça ela é submetida a assim, vai e volta. Aí dá para medir a fazenda. Fadiga. Tá? Bom, aí essas duas constantes que eu estou mostrando para vocês elas não são medidas, não são aferidas com aquele teste de tração, mas elas são, você tem estabelado. Primeiro é o peso específico do aço. O que é peso específico? Tem que estar em oitava período e não sabe ainda o que é peso específico. Peso específico é uma relação entre massa e volume. Massa e volume. Então, quanto maior for o peso específico, menos volume você precisa para uma determinada massa. Você está vendo que o volume está no denominador. O volume está no denominador. É quilograma por metro cúbico. O volume está no denominador. Então, se você tiver um peso específico alto, significa que o seu volume é pequeno. Você tem uma massa grande com um volume pequeno. Certo? Para dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Você precisa de muito espaço para colocar 1 tonelada de algodão. O peso específico dele é pequeno, é baixo. Você precisa de pouco espaço, pouco volume para colocar 1 tonelada de chumbo, porque o peso específico dele é grande, é alto. Tá? Então, o peso específico relaciona massa e volume. No caso do aço, varia um pouco de aço para aço, né? Varia sim, sempre. Até porque os métodos de fabricação são diferentes. Mas no caso do aço, o peso específico dele é 7.850 quilos por metro cúbico. Bom, isso aí quer dizer o quê? Pega uma caixa d'água padrão, 1 metro por 1 metro por 1 metro, um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Se você encher esse cubo de aço derretido, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ele vai pesar 7.850 quilos. Tá? Aço derretido. Se você encher de água, ele vai pesar quanto? 1.000 quilos. Porque o peso da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Se você encher de concreto, vai pesar quanto? 2.500 quilos. O peso do concreto é em torno de 2.500 quilos por metro cúbico. E se você ter essa caixa d'água de aço derretido, ela vai pesar 7.850 quilos. Tá? Então você vê que não é um produto de peso específico baixo. Não tem peso específico baixo, tem peso específico alto. Tá? Coeficiente de dilatação térmica. Isso aqui é uma relação que existe entre variação de temperatura e variação variações dimensionais e variações de temperatura. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, da constituição do aço. O aço, gente, nada mais é que mais carbono, quer dizer, nada mais é, né? É ferro mais carbono. Então, é uma liga no qual os componentes prioritários, certo? Veja bem, prioritários são ferro e carbono. O carbono não pode passar de 2,2% massa, né, da composição do aço. Então, se você tiver 1 tonelada de aço, você vai ter no máximo 2,2%, né, que é o quê? 22 quilos de carbono. E carbono pode ser medido em tonelagem, né, gente? Você já sabe disso, né? Por isso que fala assim, tantas toneladas de carbono na atmosfera. Tem como medir o carbono em tonelagem. Então, se você tiver 1 tonelada de aço, você vai ter 22 quilos de carbono. Esse carbono é fixado no aço, lá no processo de fabricação,
vai falar sobre ele um pouquinho hoje. E aí ele dá para o ferro, para o minério de ferro, aquelas características desejáveis, são características do aço, mais resistente. Então, quando você tem mais carbono, o nível de carbono varia do aço. Vai de 0,08% até 2,2%. Você tem uma faixa. Dentro dessa faixa, as indústrias trabalham a receita de bolo do aço. Eles chamam de tempera do aço. É um tempero mesmo. Né? Quanto você tem de ferro, quanto você tem de carbono. O ferro, a gente lembra, ele é retirado do minério de ferro. Algum tipo de minério de ferro, por exemplo, matita. Matita é uma pedra vermelhinha, assim, ó. Minério, quer dizer, o aço ele está em forma de óxido de ferro, né? Não é o ferro ainda. Aí o processo de siderurgia faz o quê? Separa o do ferro, e você tem minério de ferro derretido. Então, esse minério de ferro derretido, ele é acrescentado a carbono, vem do carvão, né? Vem do combustível, do coque mineral de carbono. Tá? E aí você tem aço. Tá? Quer dizer, em vários o quê? Em várias têmperas, em vários formatos, em várias, eu quero falar várias quantidades, tá? Essa palavra certa. Você tem carbono em várias quantidades, beleza? Então, quando você tem aços com uma quantidade maior de carbono, o que é o efeito disso? O carbono ele aumenta a resistência, hein? Mecânica. Ele aumenta a resistência mecânica. Você tem peças com tensões maiores, resistem a tensões maiores. Mas você diminui a ductilidade e a soldabilidade. Quer dizer, diminui a ductilidade significa o quê? Você já sabe. Significa que ele vai deformar menos para romper. Então, você tem aços mais frágeis ou mais rígidos. Lembrando que fragilidade não tem a ver com resistência mecânica. Fragilidade tem a ver com deformação. Significa romper-se sem se deformar. Tá? Então, se você tem aços com teores mais altos, você tem aços menos dúcteis, mais fracos, mas são mais resistentes também. E diminui a soldabilidade. O que é soldabilidade? Soldabilidade é a capacidade que você tem de unir a outra, né? Todo mundo sabe o que é solda. Então, você tem aços com maiores teores de carbono, você tem dificuldade de soldar, você gasta mais material para soldar. Aquele material que a gente chama de eletrodo, né? Na verdade, é uma errado que tem. Aquilo é uma barra fundente que passa ali uma corrente elétrica, aquela barrinha de fundente, ela funde, liquefaz e junta as duas peças de ferro. Então, uma ideia, navio, a parte estrutural não é soldada, é rebitada. Trabalho com rebite. Rebite é um tipo de parafuso, mas não tem rosca. É uma peça de penetração. Por quê? Porque o aço usado em navios, em geral, é aço com alto grau de carbono. Então, não dá para soldar, é difícil soldar. Então, os caras preferem rebitar o aço, juntar as peças com rebites. Tá? Então, o carbono faz isso. Existem outros metais que podem ser acrescentados ao minério, ao aço. Né? Então, esses que vocês estão vendo são os mais comuns, os de cima. Que é o manganês, o silício, fósforo, cobre, cromo, nióbio e níquel. Esses materiais, se acrescentados na quantidade correta, eles fazem igual a questão do eles aumentam a resistência e diminuem a ductilidade. Por exemplo, antigamente tinha uma peça, uma roda chamada roda de liga leve, que a gente põe nos carros. Né? Roda de liga leve é uma roda que eu achava que era com alumínio, mas não era com alumínio, com níquel, aço com níquel. Então era uma roda, ela é mais resistente, quer dizer, ela não amassava, a roda não amassava, mas ela mais resistente, mas quando ela baixa,
eventualmente bate no meio-fio, alguma coisa, ela não amassa, ela quebra. Existe essa roda até hoje. Ela quebra. Porque fica um aço mais quebradiço, mais frágil, mais rígido. Então, isso acontece porque são colocadas essas metais aí. Né? No caso da roda de viga leve, era. Além disso, o manganês, o cobre, o nióbio, como o nióbio níquel, melhora a resistência à atmosférica. Tá? Então, se você tem aços que vão sofrer uma grande agressão ambiental, por exemplo, tanque de gasolina, tanque de petróleo, né? Esse tanque tem lá na beira da estrutural, tem lá distribuidor de petróleo. Tanque de petróleo, a agressão ambiental é alta, né? O bicho fica na chuva. E o químico também agride. Né? Aquele aço é um aço que tem que ter um melhorador de resistência à corrosão atmosférica, que em geral é um desses aqui. Ó, né? Dependendo de agressão, indústria química, tem muito vapor, aí tem um desses metais aqui vão ser utilizados na liga para poder melhorar a resistência do aço. Está vendo o nióbio aqui? Ó, nióbio, que o presidente adora, né? Nióbio. Porque nas maiores jazidas de nióbio do mundo são em Roraima. Dentro da reserva indígena lá. Tem uma reserva indígena em Roraima que é quase metade do estado. E aí as jazidas de nióbio estão dentro das reservas indígenas. Aí o Bolsonaro fala que o povo está querendo nióbio da Amazônia. Deve estar querendo mesmo, porque ele é usado, entre outras coisas, para colocar no aço. Depois vocês pegam na internet aí, faca de liga de nióbio, faca de aço com nióbio. Vocês vão ver a bicha dura que só trem. Difícil de amolar, porque o aço é muito duro. Duro, o que é duro? A forma, fica pouco dúctil, muito frágil. Né? Então, aqui, ó, variando a quantidade de cada elemento, obtém-se aços com qualidade diferente. Claro, cada elemento desse aqui tem uma quantidade ótima colocado na liga, né, no aço. Então, mesmo nióbio, se ele for colocado em excesso, aí a liga de qualidade. Ou menos, né, muito pouco, a liga chamada aço, carbono, nióbio, perde qualidade. Bom, então, gente, é isso aqui que vocês estão vendo aqui. O aço é uma liga de ferro-carbono, né, com elementos adicionais. O máximo teor de carbono é 1,7%, é 2,2%, porque esse slide aqui é antigo, mas é 2,2%. O que vocês têm que lembrar? É ferro mais carbono. E algum desses elementos, que é um dos elementos mais comuns aí, né, que são colocados nas ligas com essas finalidades. Ou aumentar a resistência da liga, diminuir a ductilidade, ou aumentar a resistência mecânica, ou aumentar a resistência mecânica da liga e diminuir a ductilidade, ou aumentar a resistência à corrosão atmosférica. Tá? Bem, eu vou mudar aqui vou mudar a aula, que eu vou fabricação do aço agora. Então, eu vou interromper. Vou colocar o outro aqui. Cadê o cara? Beleza, vocês estão vendo aí, ó. No lugar errado, deixa eu subir aqui. Então, vamos falar um pouquinho de fabricação de ferro-gusa e do aço. O que é o ferro-gusa? O ferro-gusa é um produto que ele é fabricado antes do aço. Quando você coloca o ferro e o carbono na indústria, na verdade, o primeiro produto que sai é ferro-gusa. Por isso aqui que os autores colocam, né? Fabricação de ferro-gusa e depois fabricação de aço. Então, vamos lá. Bem, o nome ferro deriva do latim ferrum. Ferro. Então, o que é importante disso aqui? O ferro começou a ser utilizado, né, 3.000 anos antes de Cristo, no Egito. Então, é um mineral muito comum na história da humanidade.
Só que é interessante assim, você vê a diferença entre o ferro e o aço, né? Antigamente os instrumentos eram de ferro, oxida muito. Mesmo o aço oxida, mas o ferro oxida muito mais rápido. Por isso que na construção civil, na engenharia, você não usa ferro. Nunca. Você usa ferro fundido aço. Que ferro fundido também é uma liga de aço mais carbono. Só que os teores de carbono são diferentes do ferro fundido. Tá? Então, nunca eu quero ver você falar assim, comprou um ferro ali para construção. Não, você comprou um aço. Não existe ferro na construção civil em lugar nenhum. Não existe nada de ferro na obra. Existe aço. Porque ele é mais leve, ele é mais resistente à agressividade ambiental. Somente por causa disso, tá? Que a gente usa coisas, né? Instrumentos e tal, de aço e não de ferro. Bem, então, o ferro gusa é a principal matéria-prima do aço, tá? O aço, assim, é o produto que ele é feito antes de se chegar ao aço. Vocês vão ver por quê? Olha a composição dele aqui, ó. Ferro gusa tem muito carbono. Então, é aquele produto toscão, que ele é retirado na siderúrgica, assim que o minério derrete, o minério de ferro derrete, aí ainda tem muito carbono, ainda, 3 a 6% de carbono, sendo que o aço ele pode ser até 2% só. Ele tem manganês, né, que é um mineral que manganês 0,5% de manganês, que não é essa a composição correta. Ele tem silício, que também tem que ser assim, o silício tem que ser dosado no minério, né, no aço, não pode ter silício. Silício vem da areia. Silício é areia, né, você sabe, né? É uma coisa silicosa, né? Areia. Silício é areia. E aí tem esse P. O que é esse P? Esse P é fósforo. O ideal é que o aço não tenha fósforo, porque é um mineral que é prejudicial às características do aço. Então, por isso que o ferro gusa já tem pouco fósforo, né? Você vê, 0,1%. O aço ainda é muito. E o S embaixo? O S é sulfuro. Sulfuro é enxofre. Enxofre também é uma coisa muito ruim para o aço, tá? Então, tem que ser as coisas que o processo de fabricação do aço faz é acabar com fósforo e com enxofre. Então, aí eu falei para vocês, né? O ferro gusa, ele dá origem a ferro fundido. Ferro fundido é uma liga de aço e carbono, um teor de carbono mais alto um pouco, da ordem de 2,8%, 3%. Para que se usa ferro fundido? Quando você precisa de peças mais o quê? Menos dúcteis. Quando você precisa de peça que deforme nada. Tá vendo? Isso aqui é tudo peça de carro, não lembro o nome dessa peça aqui. Acho que é biela, né? Desse trem aqui. Essas peças, elas não podem ter deformação. Deformação tem que ser uma deformação pequena. Virabrequim, né? Virabrequim. O eixo virabrequim. Eixo virabrequim, isso mesmo. Dá para sacar que eu entendo pra caramba de carro, né? Bom, você usava muito no outro TSI. Pois é, tanto que eu entendo, só entendi desse trem. Então, esses eixos de virabrequim aí, ele não pode ter deformação, né? Porque é um trem que trabalha rodando, né? Girando. É só movimento. Então, essa movimentação, ela não pode ter deformação. Se você tiver um pouquinho de deformação, você vai perder o eixo. Né? Por quê? Porque quando você tem um eixo girando, a deformação é progressiva. Quanto mais você gira, mais a deformação aumenta. Né? Então, por isso que usa nesse tipo de peça também, materiais menos deformáveis. Não usa nem aço. O aço é muito deformável para ele. Usa o ferro fundido. É uma liga que tem mais carbono, portanto, ele é menos dúctil, ele é menos deformável. Onde que a gente usa isso aí na construção civil? Tampa de bueiro. Tampa de bueiro, esses bueiros de rua, são de ferro fundido. Pelo mesmo motivo. Porque ela não né? Pensa, ela fica lá, pneu de carro passando por cima. A tendência da tampa de bueiro, a tendência dela é deformar. Sim, né?
é virar uma tigela ali no buraco. Então ela tem que ser mais o que? Ela tem que ser menos deformável, é mais rígida. Deforma não quer dizer que não tem resistência mecânica. Aqui, esses dias eu vi umas tampas de bueiro quebrada, eu feia, ela quebra, ela não amassa, não, ela racha, trinca, quebra. Por quê? Porque ela é fundida, teor de carbono mais alto, menos deformável, mais frágil. Não amassa, quebra. Tá? E aqui é uma peça aí de aço, de caldeira, peça de aço. Tá? Então vamos lá. Como fabrico aço no Brasil? Usando alto forno. Isso é a forma mais utilizada de se fabricar aço. Né? Usa, né? Usa primeiro, antes do aço. O alto forno tem um esquema de alto forno, isso aqui é lá da Companhia Siderúrgica Nacional, não vou contar a história para vocês não. Mas como é que é o esquema do alto forno? O esquema do alto forno é o seguinte, o operador lá, a indústria siderúrgica, por exemplo, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, você coloca todos os materiais dentro do alto forno. Que materiais? Olha, Cristian, mas não é minério de ferro? Não. É minério de ferro e também coque, que é carvão, né? E também calcário. Bom, beleza, o minério de ferro, ele vai ser o que vai virar ferro e depois vai virar aço, beleza. O coque vai dar calor, que vai queimar, né? É o combustível, o coque ali, é o carvão, e vai fornecer para o ferro gusa, beleza. E o calcário, você vai aqui. O calcário é um fundente. Presta atenção nesse termo. Fundente. O calcário abaixa a temperatura de fundição por um processo físico que a presença de calcário abaixa a temperatura de fundição. Então, você gasta menos energia. Se você tem uma temperatura de fundição mais baixa, você gasta menos energia para fundir uma determinada quantidade de ferro, né? Ali quer fazer ele, porque se você não tiver calcário. Então, essas três coisas entram aí dentro do alto forno, essas três coisas. Minério de ferro, hematita, lá o que for, mais o coque, que é carvão, mais é que carvão, mais o calcário. Para que serve o calcário? O calcário é um fundente. Serve para baixar a temperatura de fusão do minério de ferro. Tá? Então, o alto forno pega e derrete o minério e purifica, né? Tira lá silício, areia, tira fósforo, queima tudo, vira vapor, vira fumaça, né? Então, purifica. O minério de ferro é um óxido, no caso que é isso aqui, Fe2O3, né? Aí você coloca aqui CO2 e você transforma em ferro e CO2 não, peraí, CO2 não. Carbono e oxigênio. 3CO, carbono e oxigênio. E aí você transforma em ferro, só o ferro derretido, mais o CO2, que é o gás, né? É o gás CO2 da atmosfera, certo? Então é assim que se dá a transformação de minério de ferro em ferro gusa. Lembrando, o que é ferro gusa? É um pré-aço. É um aço com alto índice de carbono, que ainda vai virar aço para frente ainda, tá? Isso aqui não interessa tanto para nós, isso aqui também não interessa tanto para nós, que é ambiental, tá? Agora vamos falar do aço. O que interessa para nós é como é que o aço é fabricado. Bom, primeiro um pouquinho da história dele aí, né? E era minério de ferro, os caras faziam tratamento térmico, já existiam tratamentos térmicos primitivos antigamente, né? Então aí começaram a fabricar alguns tipos de aço com teores de carbono aí sem muito controle, tá? Então aqui está falando que o ideal é 2,11% de carbono no aço. Pode chegar a 2,22% e começa a 0,8%. Então, o aço pode ser classificado dessas três formas aí, ó. Quanto à quantidade de carbono, composição química, quanto à constituição microestrutural e quanto à aplicação. Então, quanto à quantidade... aqui. Quanto aqui à composição química e aplicação, você tem essas tabelas aqui, ó.
Tá vendo? O exemplo é o nome do aço aqui, o nome dele, e aqui o tipo de aço, aço carbono comum, de fácil ao teor de silício, de enxofre, aço ligado a manganês, a níquel, a cromo. Então, isso aqui é uma classificação do aço conforme a qualificação química dele. Aqui você tem o nome. SA é 1020, 1120, 1322, SA é 2340. Então, é uma forma de classificar o aço. Tá? Onde que o aço é aplicado? As indústrias automobilísticas, aeronáuticas, navais, construção civil, são os principais responsáveis pelo consumo de aço. E aí tem também um pouco de consumo na indústria eletrônica, tá? E as indústrias aí que utilizam, mas é um produto que está em todo lugar, na verdade. Eu estava vendo na vida, interessante. Então, as ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm 2 ou mais elementos químicos. Então, vou colocar algumas ligas mais comuns para vocês verem aí, né? Então, a liga de aço é ferro e carbono, e o aço inoxidável, olha que interessante, o que é o aço inoxidável? Ferro mais carbono, mais cromo, mais níquel. Então, ele não passa por um processo, vamos dizer assim, físico, ligado à temperatura. Até eu achava isso, antes de eu estudar essa matéria, eu achava isso, que o aço ele passava por um processo de troca de calor, sei lá, mas não. Embora é uma forma de tratar o aço também, vamos ver. Mas o aço inoxidável é uma liga onde cromo e níquel. Qual que é o efeito do cromo e do níquel? Primeiro, aumenta a dureza, né? Você tentou fazer um tubo de aço inoxidável, que é mais difícil do mundo. Os caras morrem de raiva de rosquear tubo de aço inoxidável. Porque é mais difícil do mundo. Ele pega aquelas rosqueadoras, o cara fica quase o dia inteiro fazendo rosquinha no tubo de aço inoxidável. Por quê? Aumenta a dureza dele, resistência mecânica. Diminui a ductilidade, diminui a deformabilidade, né? E aumenta também a resistência à agressividade atmosférica. Porque o que é agressividade atmosférica, gente? O que é que faz? Qual que é o fenômeno que faz o aço degradar? É o principal problema do aço. Chama-se corrosão atmosférica. Para ter corrosão atmosférica, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter metal, isso não acontece só com aço, né? Você tem que ter metal e tem que ter água. Só isso. Se você tiver metal e tiver água, você tem corrosão atmosférica. Por quê? Porque forma-se na peça de aço lá uma pilha eletroquímica. Pilha. Pensa numa pilha. Uma região da peça de aço é o polo negativo, a região é o polo positivo. Por que isso acontece, Cristian? Não sei. Por que uma região é essa aqui é o polo negativo, essa aqui é o polo positivo, não é o contrário? O fato é que acontece. E aí, se você tiver água, o que acontece? A água é o líquido da bateria ali, é a solução eletrolítica. Então, você vai ter troca de íons entre o negativo, está tudo na mesma peça ali, né? Pensa numa viga de aço aqui. Região polo negativo, outra região polo positivo. Aí caiu, molhou, o topo dela ficou cheio de água ali, o topo da viga ficou cheio de água, você não pediu, não protegeu. O que vai acontecer? Os íons vão se deslocar. De um polo para outro. Eu nunca lembro se é do positivo para o negativo. Eu nunca lembro. Mas é de um polo para o outro, certo? A região que perde íons, ela vai perder massa. Então, você tem uma perda de massa. Então, a viga que está aqui desse tamanhozinho, ó, essa viga vai perdendo massa, vai perdendo seção. Isso aqui é corrosão. Aí, com o tempo, a corrosão avança e você perde a peça. Você chega a perder a peça. Esses dias eu estava na casa velha, no carnaval, que eu fui para uma chácara, né? Casa velha, e as esquadrilhas de aço, podre. Esquadrilha podre, dentro dela assim, ela vaza do outro lado. Fica totalmente frágil, né? Frágil no sentido de fica detonada. Por quê? Corrosão de armadura. Uma parte de armadura do metal, uma parte do metal perde ali, outra parte ganha seção, que é o óxido de ferro, né? Ferrugem, peço por ferrugem. Quando você coloca cromo e níquel, esse fenômeno não acontece. Tá? Não acontece. Aço inoxidável.
Então, bom, eu estava falando para vocês do ferro gusa. Ferro gusa, nosso aço. Para poder o ferro gusa virar aço, basta tirar as impurezas, que são principalmente o meu amigo enxofre e o meu amigo fósforo, certo? Para retirar as impurezas, a temperatura do ferro líquido ela é aumentada, bota fogo de novo, porque aí o ponto de fusão do enxofre e do fósforo são atingidos, e aí ele vaza o gás, certo? Então aí o ferro gusa, para transformar ferro em aço, é necessário retirar as impurezas, certo? E também faz, aqui eu não coloquei aqui, mas tem que ser feita uma correção no carbono, né? A colocação retirada de carbono. Depois você tem o lingotamento, que o ferro está líquido, ele vai se transformar em peças, mas você já não vai ver hoje, mas só para você saber que existe. É transformado em peças, são chamadas de lingotes, ou barras, tá? Ou lâminas. Então, esse aqui é um processo, a laminação. O que são laminações? São placas. É muito comum a indústria comprar aço em placa. Comum. E aí a indústria pega a placa e a indústria beneficia a placa. Tem um menino, não sei se ele é dessa turma, se ele é dessa turma, ele trabalha numa dobradeira, uma indústria dobradeira, para fazer perfil dobrado. Então os caras compram placas, chapas, né? Essas chapas, laminadas aqui, laminadas a quente, laminadas a frio, são dobradas e transformadas em outras peças. Certo? Uma forma de entregar é laminar. Uma forma é peças estrudadas, que o aço é sido colocado num molde, né? A prensa vai impor o aço no molde para ele adquirir uma forma, ou um aço forjado, que é aço forjado. Você tem um tubo grosso e a broca introduzida naquele tubo ali, e, aliás, esse tubo grosso, você tem uma peça cilíndrica grossa. Ele é uma broca introduzida naquela peça cilíndrica para poder transformar aquilo num tubo, ou outra peça, né? Obviamente, o aço que sai lá de dentro é aproveitar. E para terminar aí, os tratamentos térmicos, que você chegar em casa mais tarde e assistir o History, você vai ver um programa lá que chama Desafio sobre Fogo, os caras fazem faca. Algum produtor artesanal de faca. Na hora que você tem que pegar a faca e colocar a faca no óleo para friar, tempera. Esses tratamentos que eles estão juntos, porque todos têm o mesmo princípio. O princípio desses tratamentos é um choque térmico. Só que a diferença é que cada um desses choques térmicos aqui, eles são feitos a uma determinada temperatura, as temperaturas são diferentes, tá? E também eles são feitos em condições diferentes, quando o aço está em condições diferentes. Mas é tudo a mesma coisa, choque térmico. Então a têmpera, por exemplo, ela pega a faca lá, pega a faca quente, nada forte, coloca ela dentro do óleo, ou da água, mas usar o óleo, porque diz que o choque da água é violento demais. O que acontece? As moléculas se reordenam, né? Elas se reorganizam. Quando você dá um choque térmico no aço, o que você está fazendo é uma reordenação de moléculas. Você está fazendo um rearranjo de moléculas. No caso da têmpera, na verdade, no caso de todos esses aí, qual a finalidade? Aumentar a dureza, diminuir a deformabilidade e diminuir a ductilidade e aumentar a dureza. É que se você vê que o que é uma coisa errada em têmpera, nos casos das facas lá, né? Ela fica quebradiça. O cara vai mexer nela, mexeu, já pá. Então você vê que o aço tem que ter um pouquinho de ductilidade, ele não pode ser totalmente rígido, ele não pode ser totalmente quebradiço, entendeu? Então esses tratamentos térmicos aí, eles são feitos em geral para ter esse efeito, diminuir a ductilidade e aumentar a resistência mecânica, né? Aumentar a resistência mecânica, mas o aumento da resistência mecânica diminui a capacidade do aço em se deformar. Tá? Beleza, então eu vou parar por hoje. Eu falei, já até espumar o cano da boca. Agora eu vou falar aqui como é que vai ser. Tá? Eu vou no Moodle de vocês
com 7 perguntas sobre a aula de hoje. Sobre a aula de hoje, se você não achar, você pode entrar na internet, procurar a resposta, não tem problema não. Você me der a resposta. Formulário com 7 perguntas. Você pode entregá-lo hoje. Eu vou ficar aqui, mandar para mim por e-mail, vou colocar meu e-mail aqui para você saber. Você pode mandar para mim por e-mail hoje, se você quiser ganhar tempo, mas eu vou receber até na aula que vem. Você tem a obrigação de mandar isso para mim no máximo, até a aula que vem. Tá? Mas eu vou ficar hoje para poder esperar. Quem quiser me entregar hoje ainda, vai ser recebido hoje. Então, pega lá, dá uma olhada, já começa a pesquisar, beleza? E aí, a partir de agora, vocês estão liberados. Quem quiser fazer o trabalho e ficar aqui, perguntar alguma coisa, ficar por aqui. Quem não quiser, pode fechar aí, mas tem até a semana que vem para me entregar essa pesquisazinha. Quase todas as aulas vão ter isso. Quase todas. Não vai ter em todas, não, mas quase todas vão ter. Tá? Eu deixo entregar até na aula seguinte, porque pode ser que você pegue. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta? Professor, Sim. eu fiquei com dúvida na questão do coque. O senhor falou, parece que ele é usado na mistura, na composição do aço, ou ele é só para fundir, no processo ali de fundição? Não. As duas coisas. Ele é usado para o combustível que queima, é carvão, o combustível que queima, e parte do resíduo dele é incorporado ao minério de ferro. Só que é sem controle. Por que você não tem, naquela etapa você não tem aço ainda, você tem ferro bruto. Porque fica muito carbono incorporado no metal derretido ainda, entendeu? Então, parte do coque, que é carvão, é utilizado na queima, com combustível mesmo, e parte dele fixa ali no ferro. Depois, isso é retirado depois. Na hora que você reaquece, porque para virar ferro, você virar aço, tem que reaquecer. Você bota a temperatura nele. De outra forma, você bota a temperatura nele. Você em contato direto com o coque, né? Continua sendo coque combustível, mas naquele panelão. Acontece, parte do CO2 evapora e evapora também o enxofre e evapora também o fósforo, certo? Então o coque serve para essas duas coisas, incorporar carbono e ser o combustível mesmo, para fornecer calor. Respondeu ele? Não, bacana, professor. Certinho. Beleza, é isso mesmo. Isso. Beleza. Opa, professor, boa noite. Deixa eu falar. perguntar uma coisa. Eu tô com uma dúvida, eu não sei se tem muito a ver, mas eu sei que tem a ver com a matéria em si. Você falou Sim. que o ferro gusa, ele é meio que o pré-aço. É o pré-aço. possível você pegar um aço que já foi utilizado, por exemplo, a lataria do carro ela é feita de um aço. É possível você pegar essa lataria e transformar, fazer com que ela volte a virar ferro gusa? É possível. É possível se você incorporar carbono nela. Porque o que é a diferença do ferro gusa para o aço? É o teor mais alto de carbono e a presença de enxofre e fósforo. Né? Então, se você incorporar carbono, enxofre e fósforo, tem que ferro gusa. Mas isso aí, assim, essa pergunta é interessante do ponto de vista do exercício mental que a gente faz, né? Mas eu posso desdobrar ela. O que é muito mais, assim, muito mais negócio? Reciclar aço. Como é que você recicla aço? Pega a sua coceria de carro e funde ela de novo. Fica mais barato do que fundir o metal, fundir o minério, muito mais barato. Então, na verdade, o futuro da indústria metalúrgica, siderúrgica, é a reciclagem. Você pegar coisa de aço e fundir. Por que não se faz isso? Porque você tem minério de ferro muito ainda, e ainda não tem uma cultura para se fazer isso. Nos Estados Unidos, no Japão, países que tem menos minério, o pessoal já faz isso já. Nos Estados Unidos, no Japão faz. Pega aço
e pega a sucata e transforma em aço. É muito mais barato do que fazer a partir do minério. Né? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, é possível retornar para o GUSA? Basta incorporar carbono nele de novo, colocar lá o coque de novo, incorporar os outros minerais, né? O enxofre e o fósforo. Você tem GUSA de novo. Professor, Respondeu? Sim. Valeu. igual nessa questão aí que o Ellison tá falando aí, eu trabalhava aqui em Brasília transportando sucata pro Pará, né, no Marabá. Lá tem uma siderúrgica com o nome de Sinobras. É uma das majoritárias que faz parte do grupo da Aço Cearense. A maioria dos vergalhões que são produzidos na Sinobras é passado para a Aço Cearense e posteriormente repassado para a construção civil novamente. E praticamente 90% dessa matéria-prima é em cima do que o Ellison está falando. É sucata, é geladeira velha, é lata de automóvel, todo tipo de ferragem, fogão, bicicleta, a gente levava tudo. Eles imprensam, ela faz os fardos e a gente transportava esse material para a siderúrgica. E lá era feito esse processo. Aí eu acho que eles faz essa composição para dar uma resistência maior no aço, né? Porque já é um aço assim de baixa qualidade. Então acho que eles aderem o ferro gusa no meio para poder dar essa resistência maior. E volta para aço cearense para poder estar repassando de novo para a construção civil. Eu não sei se o senhor tem o conhecimento disso. Não, eu não tenho conhecimento disso. Eu já sabia, não sabia que tinha essa empresa. Eu sabia que o pessoal usava aço reciclado na construção civil, eu só sabia. E eu sei que é o futuro da indústria do aço, sabe? Porque, primeiro, punhado de questões ambientais, né? E está mais difícil minerar, vai ficando mais. As jazidas elas vão ficando mais assim, vão ficando mais restritas, menos jazida. Eu sou a maior jazida de minério de ferro do Brasil, no sul do Pará. Tem muito minério de ferro em Minas. Mas para onde que vai esse minério de ferro? O Brasil vai para a China. Então vocês vão ver isso acontecer muito. Igual a indústria de alumínio. Você sabe o que alimenta a indústria de alumínio? É latinha. Latinha de refrigerante. Muito mais barato. Muito mais barato. Você reciclar o alumínio, você pegar o alumínio e derreter o alumínio, mais que a latinha de refrigerante não é uma liga, né? Impuro. É muito mais barato você derreter o alumínio do que você extrair o alumínio, porque ele é extraído da bauxita, né? Minério de alumínio chama bauxita. E, rapaz, você tirar alumínio de bauxita é um bicho. Eu queria aproveitar isso que o Robson falou, e tem, né, um tipo de aço que é oferecido no mercado, que o nome dele é aço reciclado. Esse não é por esse processo aí, que o Robson falou, de cirurgia. Isso são vergalhões que são retirados de demolição e são soldados. Olha o que os caras fazem, cara. Pega os vergalhões, pega os pedaços bons do vergalhão ali, né, do aço, corta os bons e solda. Então é chamado de aço reciclado. Esse que o Robson falou, não. Esse é colocar de novo, fundir de novo, né? Mas aqui em Brasília, esse dia eu vi isso, os caras vendendo aço reciclado. Já que é esse aço reciclado? Não, vendendo caro, cara. Qual é o preço do aço normal? Vergalhões, retalho, né? Que os caras soldam aqui lá mais ou menos, sei como, e vende as barras. Aí não tem coragem não, filho. Aí não tem coragem de usar, não. Mas existe. Vocês podem ver no mercado que existe. Professor, aí no caso o que acontece? Lá na Sim. siderúrgica, lá na Sinobras, o que acontece? Lá não sai o vergalhão, lá sai tipo o charuto que eles falam, né? Que eu acho que o senhor mostrou até um slide aí que tem ele, mais ou menos aí. Que lá eles chamam de charuto, eu não sei se é mais ou menos o nome dele mesmo, não é isso, né? Então esse charuto, ele é enviado para Fortaleza, na base da Aço Cearense lá. Então lá que é feito os vergalhões, né? Aí de lá já sai o vergalhão prontinho, nas bitolas que a demanda pede, né?
Agora, da siderúrgica no Marabá, que se chama Sinobras, o senhor pode até fazer uma pesquisa depois, o senhor ver como é que acontece esse processo todo, de lá sai apenas o charuto de lá, que vai para Fortaleza. Aí lá que eles fazem esse outro processo industrializado para poder repassar para a indústria novamente, né? Uhum. E você vê que é um processo industrial, né? Um processo siderúrgico. Não é uma reciclagem que a gente pensa tosca, né? Não, é um processo industrial mesmo, né? Tem gente que ganha muito dinheiro com sucata, viu, cara? Muito dinheiro. Tem uns caras aqui em Brasília que eu conheço em Taguatinga Professor, aí, que depois não... é o Cleito. Fala, Cleiton, tá Eu, pronto? aqui no Verano do Alto também, tem um ferro velho do Galego também. Aqui ele manda aqui, o aço aqui, vai para Minas Gerais, né? Se eu não me engano, é para BH ou Sete Lagoas que vai. Para fazer Ele lá, manda, ele, para reciclar, né? Para fazer isso. Eu reciclagem. trabalhei para ele também, Cleito. Ele manda tanto para Sinobras quanto para Minas Gerais, ali para Sete Lagoas, ou então para o Rio de Janeiro, na cidade do Aço, também ele manda o galego. Rapaz, ali todo dia é 3, 4 carretas todo dia, menino. Eu transportei Aonde muito que é o tempo o ferro galego, dele? há uns 3 anos aí, eu acho que Aqui, eu fica aqui, puxei ó. com o Aqui, galego ó. também. Hein, professor? Fica aqui na GL 290 aqui, aqui próximo, vindo para o Paraíso. Ah, porque ali Fica em do. Taguatinga tem um cara grande também, ali perto ali do Taguatinga, perto da Universidade Católica, tem um cara lá que ferro, ele deve ter uns, Mas deve dar assim uns é, 50 mil metros. Robson, eu acho que aqui em Brasília, eu acho que aqui no entorno aqui o maior é o galego, né? Hoje o galego ele se tornou um dos maiores, né? Mas ainda tem o pessoal me foge o nome agora, que é esse pessoal que o professor tá me falando aí, que eles ficam ali na Coca-Cola ali, sabe? Hoje em dia é porque eles têm uma parceria com o pessoal lá É, de na Minas, lá, Coca-Cola, é isso muito mesmo. grande. Na Coca-Cola Eu mesmo. puxava esse material desse pessoal tudo aí. E eu trabalhava com o pessoal É. lá do Gama, lá, que é o pessoal que ficava ali perto do Bola na Rede ali, que é o pessoal da Prefácio, que mexe com latinha de alumínio também, que é o que o senhor falou também, que faz a reciclagem da latinha e manda para São Paulo para derreter. E tanto a É, isso sucata mesmo. também. Esse negócio é muito forte aqui em Brasília. Ficou muito forte mesmo. É. Eu lembro que Ó, eu fiz uma antigamente, professor, antigamente fala. ninguém queria. Tem um amigo meu que fala assim comigo, que é, que o seu lixo pode ser minha riqueza, né? E ali o galego, ele teve uma oportunidade ali, ele abraçou, ele começou pequeno. Pequenininho ali, tipo assim, ninguém dava nada. Hoje o cara é uma potência. Ele deve ter lá prensa, ele deve ter uns 20 caminhão, ele tem aquelas as reto com gancho, né? Ele é uma potência. Potência. E você vai com Você passa uma vez eu lá, fui lá fui comprar uns tubos dele lá, moço. Tubo dele mesmo parece tubo novo. Os tubos de aço mesmo parece tubo novo. e ele vende muito lá. E lá agora, ele antes era bagunçado. Agora ele organizou. Tem um pessoal que dá um trato no material que fica zerado. Ele agora deu uma Só. organizada. Mas ele acertou na veia. Acertou na veia ali, viu? Já Beleza, mais então. agora, Pessoal, com aço muito caro. é a cara agora, né? Bom, então é o seguinte, eu vou deixar para vocês aí o trabalho. Vocês dão uma olhada no trabalho aí, dá uma olhada no trabalho aí, que agora nós só estamos conversando. Vamos dar uma olhada no trabalho aí, eu vou ficar por aqui e quem puder me mandar hoje já me manda. Beleza? Beleza, boa noite. Quem quiser sair também pode, tá? Boa noite, quem me deu boa noite. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite aí, professor. Valeu, Robson. Obrigado pela participação aí, Falou, cara. galera. Boa noite Boa para noite a você. todos e até amanhã. Beleza, valeu, galera. Um abraço aí para todo mundo.
deixar até mais tarde a gravação. Vou deixar, tá? Tá gravando aqui, mas eu vou deixar um pouquinho, porque ainda pode ter alguém perguntar alguma coisa aí eu vou postar para vocês.